Ele é professor na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pesquisador nas áreas de agronomia e engenharia agrícola, com trabalhos que enfatizam a agrometeorologia, ecofisiologia e o manejo de espécies florícolas. A trajetória acadêmica do nosso entrevistado permitiu que ele se tornasse também consultor em revistas científicas nacionais e internacionais. Professor Nereu Streck, seja bem-vindo à TV Caatinga. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com a TV Caatinga, estando pela primeira vez aqui com vocês. O senhor é natural de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, um município com uma população aí de cerca de 15 mil habitantes. Através da pesquisa científica, o senhor já ganhou prêmios e reconhecimento nacional e internacional. Por que escolher a ciência como profissão? Olha, Fernando, eu sou filho de pequenos agricultores familiares no interior do município de Restinga Seca, que tem a sede, mas eu sou do interior. E lá na década de 80, 90, do século passado ainda, a minha família, apesar de meus pais não terem tido acesso à educação, eles atingiram apenas o que hoje é o quarto ano do ensino fundamental, mas mesmo assim eles sempre incentivaram nós, os filhos, que a gente precisaria estudar para ter uma vida melhor. A partir desse incentivo que a gente tinha de casa, no turno da manhã ou da tarde na escola, o outro turno tinha que trabalhar, porque a agricultura familiar tem que trabalhar 7 dias por semana, para conseguir os alimentos, para conseguir a renda, E foi a partir desse incentivo que eu tive de casa que eu fui avançando cada degrau da academia, da escola. O senhor é pesquisador nível 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma categoria importante que mostra aí a relevância da liderança científica e a contribuição para o desenvolvimento do país. Quais foram os avanços e os desafios que o senhor já passou aí nessa área? Eu entrei como pescador do CNPq, comecei no nível mais baixo e à medida que foi passando o tempo, com novas propostas que foram submetidas, eu fui subindo de nível até atingir o teto máximo, que é o pesquisador 1A, inclusive na UFSM, onde eu trabalho, são menos de 10 pesquisadores que já atingiram esse nível, E pensando também, Fernando, numa universidade de interior, como é aqui a Univasf, a UFSM é uma universidade, foi a primeira universidade do Rio Grande do Sul no interior, que foi antes, deu a URGS, a UFPEL, que são capitais ou cidades maiores, Então, para a gente também, os desafios de uma universidade no interior sempre foram bastante grandes, mas eu sempre mantive esse foco, de fazer pesquisa científica aplicada ao nosso agricultor, principalmente o nosso agricultor familiar, mas atendendo sempre a questões científicas de aplicação prática, mas que também avançam a fronteira do conhecimento dentro da área de agronomia. Então, os desafios são esses. A carreira científica, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente gerou, a gente precisa avançar o tempo todo a barreira do conhecimento, são avanços incrementais, porque tem duas formas de a gente avançar o conhecimento. Uma é com a invenção de uma nova técnica, de um novo método, de um novo descobrimento de algo novo, Mas isso hoje cada vez é menos frequente, porque a ciência avançou em todas as áreas, E a outra parte do avanço do conhecimento é incremental. Bom, eu conheço isso aqui é o meu conhecimento, então eu vou tentar aumentar mais um degrau aqui. E é dessa maneira que a gente foi avançando. Entre os temas de suas pesquisas está o impacto das mudanças climáticas. Neste ano de 2024, o estado do Rio Grande do Sul viveu uma das piores enchentes das últimas décadas. Na opinião do senhor, o que tornou essa tragédia possível? Perfeito. Eu até acrescentaria o seguinte, Fernando, o pior desastre hidrometeorológico do estado do Rio Grande do Sul, não há registro na história do estado de tamanho. A última que nós tivemos foi há 83 anos atrás, em 1941, e uma das maiores do Brasil e do mundo, pela intensidade, pela duração do fenômeno e pela extensão.
Bom, muito se fala, né? Será que isso já é um sinal concreto de mudanças no clima? Então, a comunidade científica, como esse é um tema que eu também tenho interesse na pesquisa, e eu ministro uma disciplina de graduação e uma de pós-graduação sobre mudança climática e agricultura, todos os indicadores científicos estão cada vez mais apontando que esse é um sinal de possíveis mudanças nos padrões do clima. De que forma? Aumentar os extremos. Um extremo climático é o que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul. Chuvas acima da normal para aquele mês e numa duração muito curta, ou seja, a intensidade. Então, as consequências disso para hoje, para a humanidade, para o Rio Grande do Sul, são catastróficas. Do ponto de vista material, perda, Fernando, de propriedades, não só na capital e na região metropolitana de Porto Alegre, foi muita perda, mas no interior, nas propriedades, estradas destruídas, acessos destruídos, lavouras em que houve erosão e tirou até 1 metro de solo e depositou isso em outra lavoura, às vezes na lavoura do vizinho, né? Infraestrutura no meio rural, galpões, silos e a própria casa dos agricultores, né? Então, eu agora na vinda aqui para Petrolina, eu passei numa rodovia que eu não tinha passado antes, depois da enchente, e eu vi, Fernando, assim, ó, no vale de um rio chamado Rio Taquari. Ele é um vale bem grande, então ele tem uma planície de inundação bastante grande. Então, quando dá cheia no rio, a planície de inundação é bem grande, mas tinha 3 casas que eu sempre, quando eu passava ali, eu via aquelas casas. E o que eu vi, Fernando, foi só o quadrado do piso de porcelanato. Acabou, levou tudo, levou parede, levou teto, né, levou cerca, e isso tudo foi depositado logo adiante na frente de uma outra casa que estava cheia de entulho. De onde veio esse entulho? Dessas casas que foram destruídas. Então, não tem mais as casas, as outras casas não destruiu a casa, mas chegou todo o entulho ali. Então, na prática, hoje, há cada vez mais um consenso na comunidade científica internacional que esses são os primeiros sinais aparentes de uma mudança no padrão de clima que nós enfrentamos. Que lição fica para o estado do Rio Grande do Sul? Bom, a lição fica, primeiro, nós temos que nos preocupar mais em preservar áreas para reduzir a erosão, né? O povo gaúcho está muito consciente que nós temos que aumentar a preservação, e isso leva para um outro aspecto que hoje a nível mundial é a intensificação da agricultura. O que é isso, né? Não é aumentar as áreas da agricultura, é naquelas áreas que já estão sendo feitas agricultura, aumentar verticalmente a produtividade, porque nós vamos continuar tendo que produzir mais alimentos. A população mundial, hoje de 8 bilhões, ela está estimada em chegar daqui a menos de 30 anos em 10 bilhões de bocas, ou seja, 2 bilhões a mais de bocas. E nós não podemos mais avançar as áreas para fazer agricultura, né? Seja aqui no sertão, na Caatinga, seja na floresta amazônica, seja lá na região sul, nas áreas de preservação, né? Então nós precisamos muito da ciência agora para aumentar verticalmente de forma a produção de alimentos, para que esses alimentos continuem chegando na população a um preço acessível que consiga não só matar a fome, mas matar a fome com qualidade. E a outra lição, Fernando, é a lição humanitária. Nós, como gaúchos, a gente sempre via os desastres no Brasil, né, posicionados aqui na região nordeste, com as secas prolongadas, né, e na região sudeste, nas águas de março, lá com os deslizamentos, né, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Tudo isso estava muito distante de nós lá. E de repente nós nos vimos de uma hora para outra, não houve tempo das pessoas saírem de casa, porque veio tudo muito rápido de um dia para outro. Num dia, né, não tinha água, no outro dia a água estava a 1 metro entrando dentro de casa. E aí, Fernando, o Brasil todo se mobilizou.
Aqui, Petrolina, Pernambuco, a região Nordeste enviaram imediatamente mantimentos, alimentos, enfim, tudo que se precisava, porque as pessoas, assim, ó, não teve nível social que foi mais ou menos atingido. Pessoas humildes, pobres, pessoas ricas, né, foram atingidas da mesma forma. Então a gente viu pela primeira vez, assim, o Rio Grande do Sul ser abraçado pelo Brasil, né? Eu até peço desculpas porque a gente se emocionou muito, né? E cada momento, cada dia que a gente via o Brasil, a imprensa, vocês da imprensa fazendo esse trabalho, né? Vamos ajudar o Rio Grande do Sul, aquilo nos dava, pelo menos nos dava mais alento, né? De que nós precisamos recomeçar. A ecofisiologia, um dos ramos dos seus estudos, trata das respostas vitais das plantas diante das mudanças ambientais. Nesse sentido, qual o impacto das mudanças climáticas na agricultura e na produção dos alimentos que vão para a nossa mesa? Se nós continuarmos a ter alterações nos padrões de clima, especialmente com relação a temperaturas extremas, tanto altas como baixas, e episódios extremos de chuva ou falta de chuva, isso causa um impacto direto na produção de alimentos. Por quê? Porque as plantas hoje, a ecofisiologia nos diz que as plantas têm uma faixa de ambiente que elas toleram. Então tem a temperatura mais baixa até a temperatura mais alta. Tem que ter água, né, mas não pode ter excesso nem pode ter falta. E esses são exatamente dois aspectos do clima que a tendência é que se alterem. Então, na prática, o que a gente tem? Se hoje as plantas, nós temos perdas por seca, que é o que mais se produz em alimento hoje no mundo, é a falta de água. Se isso aumentar, as perdas vão aumentar mais. Então, diretamente ao consumidor, que vai ter mais bocas para comer, nós temos um perigo que o alimento se torne mais caro, né? Essa é uma consequência direta. O que a tecnologia, a ecofisiologia, ela está trabalhando fortemente para mitigar esse cenário, de criar variedades que sejam mais tolerantes ao calor, mais tolerantes ao frio, e mais tolerantes tanto ao excesso quanto à falta de água. E aqui é importante, Fernando, assim, mas como está falando em mudança climática, aquecimento global, por que nós temos que nos preocupar com as temperaturas baixas? Sim, porque num cenário mais quente do planeta, nós vamos ter as incursões do ar frio dos polos, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, mais próximo do Equador, ou seja, ondas de frio chegando nos trópicos do Brasil, né? Então, e na região subtropical do Brasil, que é a região sul, essas ondas de frio, mesmo no verão sendo mais quente, no inverno pode ser mais frio. Então, olha a complexidade que pode ser esse cenário futuro, né? Em 2019, o senhor recebeu o Prêmio Extensionista Destaque da Universidade Federal de Santa Maria pelos trabalhos realizados através do projeto Flores para Todos. Quero saber como funciona essa iniciativa e, nesses últimos anos aí também, quais foram as novas premiações. Perfeito. O projeto Flores para Todos, ele iniciou em 2018, nós estamos no 7º ano do projeto e ele é um projeto nacional, é o maior projeto de extensão inclusivo da floricultura, da história da floricultura brasileira. O foco do projeto é gerar renda para agricultores familiares através da floricultura, ou seja, ganhar dinheiro com flores. O projeto já alcançou 400 famílias e 70 escolas do campo em todo o Brasil, nas 5 regiões brasileiras, 3 estados, 216 municípios. Com isso, em 2019, nós recebemos a honra de receber essa premiação na Universidade Federal de Santa Maria. E no ano passado, em 2023, nós recebemos um outro prêmio, o prêmio O Futuro da Terra, na parte de inovação para a agricultura familiar. Esse é um prêmio do Jornal do Comércio
e da FAPERGS, a Fundação de Apoio à Pesquisa no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, que é uma das maiores feiras do agronegócio mundial, onde circulam anualmente 1 milhão de pessoas. Então, o reconhecimento da comunidade acadêmica e científica num projeto que traz inovação e renda para a agricultura familiar através das flores. Um projeto também que valoriza, né, o protagonismo das mulheres no campo. Isso é um ponto muito importante, Fernando. As mulheres do campo como protagonistas, e o projeto empodera elas. De que forma, né? São elas que cultivam as flores, aprendem o manejo das flores, aprendem o ponto de colheita e depois vendem, e essa renda elas administram, sem precisar passar, né, pelo marido, que muitas vezes isso ainda acontece, né? Elas não têm o gerenciamento da renda. Então, mais de 80%, né, dessas famílias, dessas 400 famílias, é a mulher que faz todo esse processo. E como a floricultura pode se tornar fonte de renda na agricultura familiar? Ela pode se tornar fonte de renda quando nós pensamos numa floricultura sob o ponto de vista de empreendedorismo. Então, a gente precisa produzir ela com qualidade e depois vender ela com uma margem de lucro grande por unidade de área. Como é uma área da horticultura, e a horticultura, o que significa? Horto, casa. Na sua essência, a horticultura é o que a humanidade vem produzindo em roda de casa, ou seja, em pequenas áreas. Para te ter uma ideia, no girassol, que é um dos carros-chefes do Flores para Todos, em apenas 1 metro quadrado, dá para produzir 32 girassóis de altíssima qualidade, né? Então, senão vocês imaginam, né? Não precisa quase de área. E isso, né, tem um valor agregado muito grande, principalmente na cadeia curta, aonde diretamente da agricultora vai diretamente do consumidor. Empreendedorismo de raiz, empreendedorismo muito forte. O senhor orienta estudantes do ensino médio do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, na modalidade de iniciação científica júnior. Qual a importância de instruir a juventude na pesquisa? Isso é muito importante. É lá ainda no ensino médio profissionalizante que a gente começa a construir o futuro cientista. Então, se nós conseguimos já introduzir ele de como funciona o método científico, como funciona a ciência, nós já vamos estar construindo o primeiro alicerce para depois ele chegar na graduação, seguir na carreira científica, depois ele ir para um mestrado, para um doutorado e se tornar um grande pesquisador, não só do ponto de vista de publicação de artigos científicos, mas também de resolver problemas reais e necessários e imediatos da sociedade. Para fechar, como um pesquisador, qual o seu maior desejo assim com relação à ciência no Brasil? Isso, eu desejo que a ciência seja cada vez mais valorizada e que as empresas, a gente acredita muito nas empresas, a gente acha que as empresas são o caminho, nós precisamos fazer negócio com tudo que nós fazemos e desenvolvemos e produzimos, e que essas empresas tenham debaixo do braço o principal insumo, que é, no meu entender, a ciência e o conhecimento. Se nós tivermos ciência e conhecimento debaixo do braço, como insumo principal, isso vai nos libertar e vai nos tornar independentes e crescer pessoalmente e como nação e como empresas. Professor Nereu Streck, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a toda a equipe da TV Caatinga por essa excelente oportunidade, né, de a gente conversar um pouco sobre o que a gente faz no dia a dia e principalmente o que a gente faz porque gosta, né? E obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.